Eu quero começar esse vídeo aqui lendo um tweet do dia 24 de abril da deputada Joyce Hasselmann. Começa agora campanha Moro 2022. Sérgio Moro mostrou sua estatura, é herói nacional, não se alia a corruptos, não abafa investigações, não negocia com bandidos. O governo perde seu maior ativo moral, mas o Brasil ganha o melhor candidato para a presidência da República. Hashtag Moro 2022. Esse tweet da Joyce Hasselmann foi após o anúncio da demissão do Sérgio Moro. E é lamentável que a gente tenha que tirar a atenção, tirar o foco aqui da pandemia, do coronavírus, dessa crise sanitária sem precedentes na história recente da humanidade, para ter de se concentrar sobre as crises sucessivas do governo Bolsonaro. É realmente lamentável, porque esse seria aquele momento no qual líderes demonstram seu poder, demonstram sua capacidade de reunir as pessoas em torno de um mesmo objetivo. A gente tem visto alguns exemplos assim, e não é o caso do Bolsonaro. Inclusive, de acordo com o Washington Post, ele é o pior líder do mundo para lidar com o coronavírus. Para vocês terem uma ideia da dimensão do estrago que esse presidente pode causar no futuro próximo brasileiro. E como consequência disso, a gente viu agora, nessas últimas semanas, primeiro a saída do ministro da Saúde, do Mandetta, que apesar de todas as críticas possíveis ao Mandetta, estava fazendo um trabalho satisfatório, pelo menos de comunicação com a população, com as suas lives frequentes, ele vinha, informava, dava uma certa tranquilidade para os brasileiros, e foi fritado pelo Bolsonaro. Foi uma circunstância na qual o ministro brilhou mais do que o presidente, cometeu o pecado de se destacar, e outro pecado também do Mandetta foi de ir numa live de uma dupla sertaneja, e aí sim não tinha mais como se manter no cargo. Bem, meus amigos de todo o Brasil, vocês artistas populares que estão hoje fazendo lives em todo o Brasil, o show não pode parar, mas a aglutinação tem que parar. E o Bolsonaro, durante a pandemia, durante essa crise do coronavírus, vai lá e demite o ministro da Saúde e põe no lugar dele o Tite. Alguém que aparentemente não tem nenhuma experiência com a administração pública, tem pouca experiência, na verdade, na medicina mesmo, é mais um empresário do ramo de saúde e que embarca no meio desse turbilhão, tendo que aprender tudo, descobrir tudo no meio do caminho. E que tem uma postura de comunicação que é oposta do Mandetta. Ou seja, não sabemos muito bem o que eles estão fazendo agora. Como eles estão lidando com isso. Não sabemos. E, em seguida, uma semana depois, a gente vê o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, que era um dos pilares sobre os quais esse governo capenga se mantinha, e esse pilar cai. Você tinha, por um lado, o pilar do Sérgio Moro e, por outro lado, você tem ainda, na verdade, né? Até quando não sabemos, mas você tem o Paulo Guedes. São sobre essas duas estruturas que o Bolsonaro compôs no imaginário do eleitor dele que ele teria um governo, por um lado, que combateria a corrupção, a qualquer custo nesse caso, né? Mesmo se tiver que burlar a lei, mesmo se tiver que, através da convicção, pôr atrás das grades alguém, o que importa são os fins. E para isso você faz o que tiver que fazer, basta que você ache que a pessoa é culpada e daí você manipula o processo. E por outro lado, o outro sustentáculo que é o liberalismo, o neoliberalismo, o ultraliberalismo do Paulo Guedes. Uma visão que nesse momento agora de pandemia veio por terra também. Porque agora é o momento no qual os governos nacionais terão de mostrar a sua força, o Estado, né? O Estado vai ter que intervir para proteger os cidadãos. Isso vai na contramão da visão do Guedes, de privatizar tudo, de enxugar tudo, de conter gastos. Agora é o contrário, agora o Estado vai ter que investir, vai ter que retomar princípios econômicos do passado aqui, da Grande Depressão talvez, para tentar tirar os países do buraco. Esses dois casos, Mandetta e Moro, era tudo que não precisávamos no Brasil agora. A gente já falou aqui anteriormente sobre essas sucessivas crises autogeradas pelo Bolsonaro. É alguém que tem mais o perfil de uma perpétua oposição, alguém que só sabe atacar os demais, do que alguém que é capaz de criar alguma coisa. Mesmo no governo, toda a retórica, toda a estratégia do Bolsonaro é de destruição.
de encontrar inimigos imaginários. E dois inimigos recentes foram o Mandetta, por ousar e brilhar demais, e o Moro, porque, segundo a denúncia que o Moro fez no dia 24, porque o Bolsonaro queria utilizar a Polícia Federal para seus fins políticos. Queria politizar a polícia. E certamente a intenção por trás disso é poupar os seus filhos, o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, e também o Flávio, né, os três filhos do Bolsonaro, poupá-los das investigações da Polícia Federal. Os dois primeiros relacionados a fake news e o terceiro relacionado à rachadinha. E o dinheiro que possivelmente foi parar nas mãos de milicianos. É claro que a gente não tem ainda toda a visão do que aconteceu ali, entre Sérgio Moro e Bolsonaro. É muita ingenuidade, e eu acho que a Joyce Hasselman não é ingênua nesse sentido, ao já colar no humorismo, é muita ingenuidade pensar que o Moro é esse guardião dos valores morais. E nesse sentido, a Vaza Jato, as denúncias feitas pela Intercept, nos revelaram o modo como ele operava nos bastidores da Força-Tarefa da Lava Jato. O teor das conversas que o próprio Moro disponibilizou para a Rede Globo, para o Jornal Nacional, já demonstra que havia uma certa intenção ali dele de se mostrar como esse incorruptível. De se mostrar tanto para o presidente quanto para Carla Zambelli, porque uma das conversas que veio ao ar foi dele e a deputada do PSL, a Carla Zambelli, no qual ela negociaria com ele um cargo no Supremo Tribunal Federal, caso ele autorizasse a troca do diretor-geral da Polícia Federal, negociações nos bastidores aqui para que ele se mantivesse alinhado ao bolsonarismo. A impressão que dá é que foi armado aquilo ali, que o Moro já sabia que deixaria o cargo dele, e relatos reforçam essa impressão de que ele já se preparava para isso em algum momento, então ele aproveitou uma circunstância, ele aproveitou uma insistência do Bolsonaro para essa troca do diretor da PF para desembarcar nesse momento. Talvez fosse a intenção do Moro há muitos meses. E no meio dessa pandemia, ele vai lá e encontra a porta de saída. E ao mesmo tempo, já se abre a porta de uma pré-candidatura do Sérgio Moro para 2022, como a gente vê no Joyce Hasselman. E ela não é a única a fazer isso. Muita gente que apoiava o Bolsonaro ano passado, ou até recentemente, já está migrando. A gente tem visto uma migração de forças do Bolsonaro para o Sérgio Moro. Porque em 1 ano e quase 5 meses, o Bolsonaro conseguiu desidratar completamente. Alienou aliados, afastou possíveis diálogos com parlamentares, embora agora esteja negociando cargos com o Centrão, afastou possíveis aliados no Congresso, inclusive do seu próprio partido, criou um racha interno no PSL, alienou influenciadores que o apoiavam, e agora, nessa circunstância em particular, com a saída do Moro, esse pilar do bolsonarismo também, não se engane em relação a isso, a própria Rosângela Moro, a esposa do Sérgio Moro, disse que ela via Moro e Bolsonaro como a mesma pessoa. Então, os ideais deles não são tão distintos assim quanto a gente pode imaginar. Muita gente viu nessa saída agora uma outra maneira de encontrar um outro salvador da pátria, uma outra personalidade na qual eles vão engatar e tentar pôr no poder depois. Muitos influenciadores bolsonaristas que ajudaram a eleger o Bolsonaro já estão nessa ladainha agora de Moro 2022. Eu entendo que nesse momento o maior risco para o Brasil ainda é o Bolsonaro, porque ele ainda é o presidente. Você tem ali mais de 30 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro para removê-lo do cargo. E ele deve sair do cargo. Precisa tirar essa pedra do caminho do Brasil. Mas, por outro lado, a gente não pode menosprezar a ligação que tem entre Moro e Bolsonaro. Foi um dos ministros do Bolsonaro, um dos mais importantes, um dos mais populares também. E esse racha agora na base bolsonarista demonstra justamente a força que o Sérgio Moro tem. Porque ele leva consigo muita gente. O Bolsonaro está mais enfraquecido do que nunca agora. Está isolado, está desesperadamente buscando apoio, comprando apoio. Enquanto que o eleitorado bolsonarista agora está desorientado, sem saber para que lado vai. Se continua apoiando um governo completamente incompetente, destrutivo, negacionista da história, da ciência, que está pondo em risco a vida de brasileiros agora, ou se segue o tal pilar moral, entre aspas, aqui, do bolsonarismo. Se segue o super Moro. Se faz como a Joyce Hasselman aqui e já embarca numa campanha futura. Eu penso que a gente tem que ter 2 alvos aqui. O alvo imediato, que é o Bolsonaro, que é continuar expondo os erros catastróficos do governo dele, e as consequências próximas disso também, mas também manter um olho no Sérgio Moro. Porque as forças liberadas pelo Bolsonaro, elas estão ativas ainda. O punitivismo,
a visão autoritária do Bolsonaro, a visão de perseguição política, que também está simbolizada no próprio Moro, quando o Moro encampa uma cruzada contra o PT, por exemplo. Então muitos elementos do bolsonarismo se mesclam com elementos também desse apoio ao Sérgio Moro. Manter um olho no Bolsonaro e outro no Moro. Porque se a gente descuidar por muito tempo, não posso dizer que será uma troca de 6 por meia dúzia, mas certamente ficaremos na mesma posição que estávamos antes. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse processo da semana passada, que a saída do Moro, do governo Bolsonaro, esse racha na base bolsonarista, o apoio que já está surgindo para uma campanha futura do Sérgio Moro. O que vocês pensam que isso representa? Se de fato o Moro tem pretensões políticas mesmo ou não? Eu imagino que sim, eu acho que cada vez fica mais claro isso. Mas o que vocês pensam aí? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal da Carta Capital e a gente se vê por aí.